Ok, vamos lá. A história do Brasil começa em 1500, certo? Pelo menos foi isso que a maioria de nós aprendeu na escola. Mas hoje a gente vai desafiar essa ideia. Vamos mergulhar fundo em fontes que revelam uma narrativa muito, mas muito mais antiga e complexa. Uma que já existia bem antes de qualquer caravela aparecer no horizonte. Para a gente entender de onde vem essa história oficial, olhem só para esta citação do século XVIII. Ela resume perfeitamente a perspectiva europeia que dominou o pensamento por séculos. A lógica era bem simples, na verdade. Se um povo não tem livros, não tem monumentos de pedra, então não tem história. Simples assim. Não contava. E é exatamente isso que nos leva à questão central, não é? E se a história de um continente simplesmente não começar com a chegada de gente de fora? É isso que vamos explorar, saindo um pouco dessa visão colonial para tentar descobrir as narrativas que foram silenciadas por tanto tempo. Então, vamos entrar no nosso primeiro grande tema. Afinal, de quem é a história? A versão padrão, a canónica, começa com o descobrimento. É uma narrativa onde os europeus não só chegam, mas eles basicamente criam a Terra ao dar nomes novos. É como se nada que existia antes tivesse valor. E essa ideia, ela foi visualizada de uma forma muito poderosa. Pensem naquela famosa gravura de Américo Vespúcio e da mulher Tupinambá. Ele, em pé, todo vestido, o símbolo da cultura da ação. E ela, deitada, passiva, representando uma terra que precisava ser despertada. Percebem? Isso não é um encontro de duas sociedades complexas. É a imagem da descoberta de um lugar que estava adormecido. Ok, agora vamos desmontar o primeiro grande mito, a ideia do primitivismo. Aquela visão do século XIX, bem evolucionista, de que as sociedades indígenas eram estáticas, sabe? Como se fossem fósseis vivos, sem mudança, sem desenvolvimento. Essencialmente, um povo sem história. E olha, esta citação de um historiador brasileiro famosíssimo, o Varnhagen, resume tudo perfeitamente. Para ele, esses povos não tinham um passado dinâmico que merecesse estudo, só costumes primitivos para serem descritos. A história de verdade, essa, pertencia a outros. Só que as evidências contam uma história completamente diferente. Longe de serem estáticas, essas sociedades estavam em constante movimento. Novas culturas nascendo da fusão de povos diferentes, refugiados de guerras formando novas comunidades, redes de comércio gigantescas que cruzavam o continente. A história estava ali, em todo o lugar, pulsando, viva, sempre em mudança. Isso nos leva direto para o segundo mito. Aquela imagem de um paraíso selvagem, quase vazio, sabe? Um continente com pouquíssima gente, só esperando para ser colonizado. Mas a realidade, a demografia conta uma história bem diferente. Deem uma olhada nestes números, as estimativas de população. Elas variam de um jeito impressionante. Em 1939, um pesquisador, o Kroiber, estimava 1 milhão de pessoas. Mas aí, em 1966, outro, o Dobbins, sugeriu mais de 11 milhões. E as pesquisas mais recentes tendem a concordar com estes números mais altos. Ou seja, de terra vazia não tinha nada. E aqui vem o ponto que muda tudo. O que aconteceu depois não foi um povoamento tranquilo. Foi uma catástrofe demográfica. As estimativas mais altas chegam a dizer que 95% da população indígena desapareceu depois do contato. Seja por doença, por guerra, por escravidão, 95%. É um número que a gente mal consegue imaginar. Isso nos obriga a repensar tudo. A palavra descobrimento acaba escondendo a realidade de um continente que era, na verdade, cheio de gente. Como diz o historiador Francis Jennings nesta citação, se a gente levar em conta a escala da população que vivia aqui, a palavra mais precisa não é descoberta, é invasão. O que nos leva ao nosso terceiro mito, a ideia de que os povos indígenas foram só vítimas passivas, que não entenderam ou não conseguiram reagir à colonização. Mas as fontes mostram o exato oposto. Eles eram, na verdade, atores políticos muito sofisticados. E tem exemplos disso que são simplesmente incríveis. Por volta de 1610, um líder tupinambá, quando encontrou os franceses lá no Maranhão, mostrou uma consciência histórica e política impressionante. Ele não estava reagindo a algo novo. Ele já tinha visto aquele filme antes com os portugueses. Ele já tinha analisado o padrão. O discurso dele é uma análise brilhante, quase uma profecia. Olhem só esta linha do tempo. Passo 1. O comércio amigável.
Passo 2. A construção de fortes. Passo 3. O pedido por ajuda e mão de obra. E, finalmente, o passo 4. A escravização de todo o mundo. Ele viu o padrão, ele previu o final e ele avisou o seu povo. Isso não é passividade pessoal, isso é análise política de altíssimo nível. E essa capacidade de agir, essa agência, ela apareceu de várias formas. Eles entraram no jogo geopolítico, se aliando aos franceses contra os portugueses quando era conveniente. Eles formaram exércitos para lutar. E talvez o mais impressionante de tudo, as suas próprias histórias, os seus mitos, explicam a chegada dos brancos não como uma derrota, mas como o resultado de uma escolha dos seus próprios antepassados. Eles mantiveram o controle da sua própria narrativa. Certo. Então, por que é tão importante hoje em dia a gente corrigir estes mitos? Porque o jeito que a gente conta a história do passado define a realidade do nosso presente. Pensem bem, por séculos, a política oficial tratou as culturas indígenas como algo temporário, uma fase que ia passar, que ia desaparecer. Mudar essa narrativa é reconhecer que estas sociedades não são relíquias do passado, elas são parte integrante e permanente do futuro do Brasil. E essa ideia tem consequências legais muito concretas. A Constituição do Brasil, a de 1988, reconhece os chamados direitos originários dos povos indígenas às suas terras. E a base para esse direito é totalmente histórica. É o reconhecimento de que eles eram os primários e naturais senhores da terra. Uma verdade que só se torna possível quando a gente rejeita aquele mito de que tudo começou em 1500. E é com esta ideia central que a gente encerra. A história que contamos sobre o passado define os direitos do futuro. Resgatar a própria história não é só um exercício académico, é um direito fundamental. A luta pela memória é e sempre vai ser uma luta pelo futuro.